Para quem está desempregado, voltar ao mercado de trabalho nem sempre é fácil. Quando o trabalhador tem algum tipo de deficiência, parece que é ainda mais difícil, mesmo com a lei obrigando algumas empresas a contratarem. O João tem 35 anos e o último emprego com carteira assinada dele foi em 2015. E daí, desde então, eu rodei a cidade, né? Entregando currículo para lá e para cá. Fui lá na agência do trabalhador, entregando currículo pela internet também. E até tinha vaga PCD, né? Mas daí a resposta era sempre a mesma. A gente tem a vaga PCD, mas não é para cadeirante. E foram assim, 2, 3 anos, até uma hora que eu fiquei meio... cansou, né? Sem sucesso na busca pelo emprego, a alternativa foi usar habilidades que ele tem para trabalhar em casa. Eu tô fazendo impressos em geral, né? Que seria o cartão de visita, banner, convites, flyers. E por enquanto eu fiz pedido para amigos e conhecidos, mas eu tô distribuindo cartão pela cidade, pelos comércios todo, né? As indústrias, elas não querem me contratar, então eu vou fazer alguma coisa para contratarem o meu serviço. O Daniel tem uma deficiência na perna, mas isso não o impede de fazer tudo no novo emprego. Mas já teve problemas para conseguir uma oportunidade. As escadas que ele sobe e desce com tranquilidade já foram motivo de rejeição no mercado de trabalho. Eu fui fazer uma entrevista de emprego, estava tudo certo para trabalhar. O segurança do trabalho bloqueou a contratação por causa de subir escadas. Eu tenho poucas limitações, né? E eu tento superar as minhas limitações sempre, né? E eu achei que não era empecilho nenhum para eles me contratarem, né? Das duas pessoas que a gente entrevistou para fazer essa reportagem, as duas afirmaram que já foram barradas em contratações por causa da acessibilidade. Ou melhor, pela falta dela nos locais de trabalho. Ou seja, muitas pessoas com deficiência podiam estar trabalhando, exercendo a sua cidadania em diversas funções e com eficiência se fosse dada a oportunidade. E se a acessibilidade fosse encarada pelos empregadores como condição básica em suas empresas. É lei federal. Empresas que têm a partir de 100 funcionários precisam ter, no mínimo, 2% do quadro com pessoas com deficiência. Esse número pode chegar aos 5%, dependendo da quantidade de empregados. Nesta empresa de transporte coletivo, 74 funcionários têm algum tipo de deficiência visual, auditiva, física ou mental. Procuramos ajustar as pessoas a essa função. Um cadeirante não tem como a gente colocar dentro do ônibus, até porque a própria condição de construção do ônibus não permite. Mas, por exemplo, nosso quadro administrativo hoje é em torno de 40 funcionários. Nós temos 3 portadores de deficiência física que fazem parte do quadro. Um trabalhador com deficiência só precisa de adaptação. Os direitos e deveres são os mesmos, assim como a disposição ao trabalho. Mas se a pessoa realmente ter um emprego, com certeza ela vai fazer o melhor, né? Não é a deficiência que vai fazer um mau trabalho. Não, com certeza que não. Vai ser bem feito. Com certeza que vai ser bem feito, até porque essas pessoas ficam muito tempo fora do mercado de trabalho devido à falta de oportunidade. E também buscam emprego porque precisam trabalhar, não é mesmo? Precisam dessa renda. A gente fala ao vivo aqui da Agência do Trabalhador depois dessa reportagem e a gente trouxe um profissional da área do direito do trabalho, que é o Dr. Lineu Ferreira Ribas. Ele é advogado trabalhista e também professor do direito do trabalho e vai tirar algumas dúvidas nossas. Uma boa tarde para você, Dr. Lineu. Conta pra gente. As pessoas têm direito a essas vagas? Em que tipo de empresas? São em todos os setores, na indústria, no comércio? Boa tarde. Boa tarde. É muito importante que toda a sociedade esteja preparada para acolher as pessoas com deficiências. Então, é interessante que todas as empresas, pequenas ou grandes, acolham efetivamente. Obrigatoriamente, a lei determina que empresas com mais de 100 funcionários já devem dispor de 2 a 5% das suas vagas para pessoas com deficiência. Isso vai depender da quantidade de empregados dessa empresa também, né? A obrigatoriedade, sim, a partir de 100 funcionários. Porém, mesmo
abaixo de 100 funcionários, o aconselhável é que todas estejam preparadas para acolher as pessoas com deficiências. Até porque é muito interessante salientar que o sistema e-social já fornece essas informações para o poder público. Então o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho já sabem de antemão quais são as empresas obrigadas a ter os deficientes contratados para cumprir as cotas e quais que já estão descumprindo essa obrigação. Quem descumpre essa lei federal, doutor, são empresas que não contratam essa cota e têm mais de 100 funcionários. Elas estão sujeitas a quê? Essa lei já existe há quase 30 anos e, portanto, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho já vem fazendo a fiscalização. Porém, a partir deste ano, vai ser intensificado. O foco do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho será a investigação das empresas que estão descumprindo essa situação de contratação do deficiente. Caso seja constatado, poderá ser interposto uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério do Trabalho poderá impor multas que variam, em média, de R$ 2.700 até R$ 270 mil. E ainda os diretores podem responder por crime. E esse crime ele pode ser punível com reclusão de 2 a 5 anos. E as pessoas que gostariam de ter, né? Vou pedir para você responder rapidamente. Quem gostaria de ter um emprego e foi barrado, e talvez por essa questão de ter uma deficiência, pode denunciar onde? Pode denunciar imediatamente no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho ou até numa delegacia de polícia. Pode registrar um boletim de ocorrência? Pode registrar um boletim de ocorrência por discriminação. Então, tá certo. Obrigada pelas informações, viu, doutor Lineu? Eu volto aí no estúdio com o Evandro. A Júlia de Ponta Grossa mandou uma mensagem para a gente. Ela disse que foi mandada embora grávida. Estava grávida há 5 anos quando foi demitida. Ela quer saber se ela ainda pode recorrer à Justiça do Trabalho. A gente vai voltar a conversar agora com a repórter Bruna Brunoski para tirar as dúvidas do pessoal de casa que mandou para o nosso WhatsApp, Bruna. Isso, a gente vai começar com essa pergunta da Júlia, que você falou pra gente. Vou passar aqui pro doutor Lineu, que é advogado trabalhista. Doutora Júlia disse que foi demitida quando estava grávida. Isso já tem 5 anos. Ainda dá tempo dela recorrer? Infelizmente não. O prazo para entrar com uma ação na justiça é de 2 anos. Nós falamos que imperou a prescrição. Precisa então tomar uma atitude sempre que o trabalhador ele se sente prejudicado perante as autoridades administrativas, o Ministério do Trabalho. Se não tiver conseguido solução, aí ele deve procurar a Justiça do Trabalho diretamente ou um advogado trabalhista. Tá certo. A gente tem mais uma pergunta aqui do Algacir Sebastião Lopes. Ele disse que tem um problema de audição e que tem esse problema por causa do trabalho dele, ele não informou a profissão, mas que não está conseguindo emprego e que foi barrado na última entrevista por ter esse problema de audição. O que é que ele pode fazer? Não, a gente não pode afirmar que ele chega a ser uma pessoa deficiente, porque a deficiência ela tem que ter um grau de audição muito, muito reduzido. Então, às vezes, ele pode só não estar se enquadrando para determinadas funções. Aí depende do médico que está fazendo o exame admissional para verificar se ele é apto ou inapto. Agora, caso ele perceba que efetivamente ele seria apto, estaria em condições de assumir a vaga e que houve aí uma efetiva discriminação, aí ele deve tomar uma atitude perante as autoridades administrativas, que é o Ministério do Trabalho ou até o Ministério Público do Trabalho. Tá certo, aí a resposta para o Algacir, então. O José Moro tem outra pergunta, doutor, ele trabalha em um bairro aqui de Ponta Grossa há 5 anos, não tem carteira assinada, não é registrado. Ele trabalha no setor de limpeza. Ele pode exigir a contratação por carteira assinada? Parece-me que sim. Pela situação que ele colocou, vamos supor que ele realmente esteja enquadrado com todos os requisitos do vínculo de emprego, que é a subordinação, a continuidade, enfim, a pessoalidade e a remuneração, a onerosidade. Nesses casos, ele pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho e o nome dele ele é resguardado e o Ministério do Trabalho poderá, então, tomar uma atitude. Caso não dê tempo do Ministério do Trabalho tomar uma atitude e ele venha a ser dispensado, aí o interessante é que ele procure a Justiça do Trabalho e procure um advogado trabalhista para ingressar com uma ação pedindo o reconhecimento de todos os seus direitos trabalhistas. Pegando esse gancho da ação trabalhista que você comentou, tem uma pergunta do Nilson Antônio Crestani. Ele tem uma ação trabalhista e diz que o advogado que ele contratou não deu andamento, isso é de 2002. Ainda dá tempo dele recuperar, procurar outro profissional do direito?
O que acontece muito, e é muito comum, quando um advogado entra com a ação e o cliente muitas vezes acha que o advogado não entrou. Então precisa ter certeza que não é uma suposição, que ele realmente entregou a documentação e o advogado não entrou. Essa é uma situação. Se o advogado errou, foi negligente e deixou prescrever o processo, o cidadão ele pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil. E esse é o aconselhável, para que lá ele seja orientado do que fazer. E pode até fazer uma representação contra o advogado. Agora, outra situação que é muito comum e que induz o cliente em erro é que o advogado entra com a ação, às vezes ganha o processo, porém a empresa não tem condições financeiras de pagar, não tem dinheiro e não tem patrimônio. E aquele processo fica anos andando vagarosamente, sem conseguir efetivar a justiça, que houve a condenação da empresa, porém não encontra patrimônio para executar. Essa é uma situação que acontece, é comum e é lamentável, porque não há outra forma de exigir do empregador o pagamento dos direitos trabalhistas que não patrimonial. Doutor Irineu vai responder agora a pergunta do Marlan Alves. Ele disse que trabalha com mercúrio, também não informou a profissão. Ele pode exigir insalubridade, receber por insalubridade? A insalubridade é a situação do ambiente de trabalho, que pode causar mal ao trabalhador. Caso a empresa não consiga neutralizar essa insalubridade, ela deve pagar um adicional de insalubridade para o trabalhador. Porém, o adequado é que a empresa neutralize essa insalubridade por meio de equipamentos de proteção. Nós chamamos de EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais, e os coletivos, equipamento de proteção coletivo. Caso ele trabalhe com mercúrio, mas os equipamentos neutralizem o prejuízo à sua saúde, a empresa daí não precisa pagar, e isso é o maior interesse da sociedade e das autoridades, que realmente não faça mal à saúde do trabalhador. Ainda falando sobre a deficiência física, doutor, a gente viu na reportagem produzida hoje que tem pessoas que não conseguem, que têm alguma deficiência e que não conseguem ser empregadas porque o empregador disse que não tem acessibilidade na empresa, na indústria. A empresa tem obrigação de dar condições para que essa pessoa trabalhe? Excelente pergunta. Todas as empresas, aliás, não só as empresas, toda a sociedade, ela deve se preparar, estar preparada para acolher a pessoa com deficiência. Então, as empresas, elas são obrigadas sim. E não fazendo a acessibilidade, ela também incorre em multa. E perante a área criminal, a esfera criminal é um crime, porque ela está impedindo por omissão, por não permitir que tenham acesso. O portador de deficiência, a pessoa com deficiência, ela deve ter zerado essas condições para que ela possa ter plena acessibilidade no ambiente de trabalho. Então, tá certo. Obrigada, doutor Irineu. Evandro.